Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Talkcast Conceber Amor. E hoje nós temos uma convidada super especial, que eu vou falar dela daqui a pouquinho para vocês. Primeiro eu vou falar um olá aqui pro meu amigo Paulo. Tudo bem, Paulo? Oi, bem-vindo de novo, né? Estamos aqui mais uma vez, né? Estamos hoje com convidados bem interessantes, né? Bem interessantes. Bom, muito assunto legal, importante, né? Espero que todos gostem. E agora eu vou apresentar para vocês aqui a nossa maravilhosa. Ela é uma pessoa linda, visualmente de alma. E é uma pessoa que me ajudou bastante no meu processo de pós-parto, principalmente. E por isso fiz muita questão que ela viesse aqui falar um pouco das suas habilidades, que são muitas. E eu vou deixar ela se apresentar. Paula, muito obrigada por ter vindo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada pelo convite, é uma honra. E eu quero que você fale um pouquinho do seu currículo aí, que eu sei que é bastante extenso, eu não iria decorar. Vamos lá. Sou Paula, bailarina. Essa parte não é tipo sabia. um parênteses. Não sabia, novidade. Eu tenho realmente várias habilidades. Eu gosto de falar a minha idade. Tenho 32 anos, eu sou enfermeira, essa é a minha formação. No fim da minha faculdade de enfermagem, na verdade, me formei doula, que eu acho que acrescenta uma grande sensibilidade para a minha atuação no geral e como mulher. Depois me formei enfermeira, logo em seguida enfermeira obstetra. E desde então conheci minha alma gêmea, Diego. Minha alma gêmea parte 2. A primeira é o Jair. Digamos, a alma gêmea esposo. profissional. Profissional, perfeito. Inclusive, somos do mesmo dia, do mesmo signo, a gente realmente só as estrelas para explicar. E atuo no parto domiciliar, atuo com amamentação, pré-natal, essa é a minha atuação profissional. E o que me compõe mais fortemente é a minha maternidade, com certeza. Sou mãe de 2 perfeitos. Perfeito 1, João, 3 anos. E o perfeito 2 é o Davi, 1 ano e 1 mês. Isso aí. Acho que É um bom currículo. Legal. Dá pra saber que você tem muita coisa pra fazer no seu dia, né? Sim, fiz mestrado nessa caminhada, já trabalhei na gestão da saúde, além das maternidades públicas, já percorri um tantinho bom. Bom demais. Já tô cansada. Uma vez, já quero férias. Uma vez, Paula, você me falou que quando você era pequena, você tinha, assim, o seu desejo de o que eu quero ser quando crescer era ser parteira, né? Eu queria que você me contasse disso, assim, da onde que a pessoa, né? Que criança que você conhece que falou assim, não, o que você quer quando você crescer? Não, eu quero fazer parto. Ela é uma criança que teve essa ideia. Predestinada, né? Sempre fui encantada pelas histórias dos partos da minha mãe. E eu lembro da minha mãe grávida, da minha irmã mais nova. Minha mãe era assim, Sua mãe teve quantos partos? 3. E 3 partes normais que ela conta, assim, com um sorriso, com muita alegria. E ela sempre falou com muita alegria mesmo, muito entusiasmo da nossa chegada. E numa época em que a violência obstétrica reinava, mas ainda não tinha nome, né, para violência obstétrica, meu pai assistiu, acompanhou todos os partos. Quando eu nasci, minha mãe não tinha noção que estava em trabalho de parto, ela estava de 6 centímetros e só atravessou a rua e logo em seguida eu nasci. Então, assim, histórias deliciosas. E eu sempre achei encantador. Eu lembro da minha mãe grávida, eu lembro de conversar, né, com a minha irmã na barriga. Eu falo que eu tive um dedinho na escolha do nome. Então, isso sempre me encantou. Eu queria trabalhar com isso, eu queria trabalhar com gestantes. Eu acho gestantes, assim, fascinante. Confesso que eu não tinha muita empolgação no bebê. Eu gosto da mulher grávida. Hoje em dia, claro que já mudou um pouco mais. Mas mudou muito recentemente. Eu me interesso mais pelos bebês depois que eu fui mãe. Sim. É claro que sempre estudei bastante, né? Enfim, nunca me limitei profissionalmente a isso. Mas o que me encanta é a gestação e o parto. Sim. Desde pequena. Então, eu queria ser parteira e queria ir pra roça, né? A sua mãe teve vocês em casa ou foi em hospital? Hospital.
no hospital. Mas ela pariu com o Sebastião Moreira, que foi uma lenda, né? Que em Goiânia foi o primeiro médico de assistência humanizada, aprendiz do Frederic Leboyer, que fundou a Nascer Cidadão, com uma história de humanização já há muito tempo. Então, acho que ter passado pelo pré-natal do Sebastião Moreira por 2 vezes, eu acho que minha mãe foi uma gestante que sabia diferenciar algumas coisas que as mulheres da época não sabiam. Sim. Então, e meu pai ter participado, né, cortou cordão, tava ali junto o tempo todo. Tanto é que no meu segundo parto, quem me guiou no finalzinho foi meu pai. Minha bolsa rompeu quase na cabeça do meu pai. Quem contou minhas contrações foi meu pai. Eu queria, inclusive, que você contasse um pouco desses episódios aí. Quando eu conheci a Paula já atuava, né? A princípio, o meu primeiro contato com a Paula foi contratando ela para me acompanhar na minha primeira gestação. E depois, a Paula se tornou, assim, uma pessoa quase que de casa, porque, gente, ela me ajudou tanto, vocês não estão entendendo, não. A minha menina, ela gritava, eu não sabia o que fazer. A Paula ia lá pra casa, pegava a minha menina, botava no sling, assim, a menina morria lá. E eu ficava horas lá tentando fazer a criança dormir e nada. A Paula chegava, a menina desmaiava no colo dela. Eu ficava assim, gente, tem alguma coisa errada com essa pessoa. Não é comigo, é com ela o problema. E a Paula falando aqui que não gostava muito de criança, mas é mentira dela. Ela gostava assim, ela fazia horrores com a minha filha. Horrores no bom sentido, tá, gente? Ela pegava a bichinha lá, 2 segundos na mão dela, bichinha desmaiava, assim, já tava dormindo, e ela me ensinava as técnicas e tal, e o que a gente fazia, e principalmente na parte de amamentação, que foi uma coisa que vocês me ajudaram muito, né? Tô falando de você, mas você tem a extensão, né? Você e o Diego são um só, né? Então, né, a gente tá falando... Queria ter te conhecido antes. Continua a produção, a gente tá falando... E a Paula, quando a gente começou, né, quando eu tive a minha menina, ela ainda não estava grávida. Passou alguns dias, ela me mandou uma mensagem falando, olha, agora é minha vez. E então, agora eu queria que você me contasse um pouquinho de como foi os seus partos, que você, mesmo sendo essa pessoa tão expert, tão sábia nessa área, enfrentou dificuldades, né? Conta um pouquinho de como foram aí primeiro e segundo parto, como é que foi essa história toda. Ai, sentem que lá vem a história. Vou até beber uma água. Primeira coisa, assim, muito importante de se dizer. Sempre sonhei ser mãe. Meu sonho, assim, de vida, ser parteira, ter a minha família. E eu tinha uma visão, assim, de minha família bem antiquada até. Queria que o marido chegasse, a janta estivesse pronta e fazer massagem no pé dele, a gente ia ter filhos lindos, feliz com a sua vida. Você assistiu muito comercial de margarina. Né? Mas esse era o meu sonho, era constituir minha família. E quando eu engravidei, estava muito atuante, né, profissionalmente. E um dos meus principais desafios foi me recolher a profissional, para gestante ser gestante. Então, quem me ajudou muito nessa travessia foi o Diego, né? A cada pré-natal, cada consulta, cada encontro, mesmo que seja profissional, sempre tinha um lembrete, né? Paula, você é gestante, viva a sua gestação. E isso para mim foi muito difícil por muito tempo, sair do controle profissional, porque que é isso, né? Agora que eu vou engravidar, eu quero fazer meu experimento com o meu corpo, quero ver tudo, de vários aspectos. E o Diego me ajudou muito nessa visão como mulher, né? Constituir sua família, vai sentir, vai passar por esse processo como qualquer outra gestante. E me permitir ser gestante. Então, eu sempre falo, a Paula profissional é totalmente diferente da Paula grávida. E eu fiquei mais próxima das minhas pacientes no período que eu estava grávida, porque a gente trocava figurinha de gestante. Sim. Então, ter troca com tantas mulheres durante meu pré-natal foi muito rico, porque, cara, eu troquei um monte de dúvida besta que a gente tem vergonha de perguntar, porque ser enfermeira obstetra, eu trocava com as minhas pacientes, isso era muito legal. E no meu parto, né, quando o João foi nascer, primeira coisa que eu acho importante, na nossa equipe a gente tem uma regra. Com 37 semanas, seus materiais precisam estar todos prontos, porque o bebê é considerado maduro a partir de 37, pode nascer a qualquer momento. Sim.
Com 37 semanas, eu não tinha nem roupa direito. O João não tinha roupa. A gente tava início de pandemia. Acho que eu fui a única gestante que nunca pisou numa loja de gestantes de bebê. Nunca. Então, assim, tudo pela internet. E o Diego, no pré-natal, mais uma vez, a cada consulta, né? Com 37 semanas, a gente pergunta, tudo pronto? E eu, não. Tem nada pronto. Aí, então, para a próxima consulta, sua missão dessa semana vai ser deixar tudo pronto. Uma tarefinha de casa. Isso. Com 38 semanas, lá estava o Diego novamente. Tudo pronto? Eu, não. Aí eu já tinha algumas roupas, mas não tinha lavado ainda e tal, não tinha mala. Aí o Diego, mais uma vez, me deu um sacode. Falou assim, isso é sério, essa é uma regra da equipe, tem um motivo, é para ser levado a sério. Não haverá próxima consulta se as suas coisas não estiverem prontas. Com 39 semanas, né? Seria a próxima consulta. E eu levei a sério, claro. E foi terminar. Eu lembro que eu fui no Carrefour, acho que era um dos poucos lugares que estava aberto, assim, né? De comércio, porque era supermercado. E fui terminar de comprar as coisinhas do João. Lavei tudo correndo. E fui passar as roupas. Quando eu terminei de passar as roupas, eu falei assim, né? Pronto, meu filho. Agora você já tem roupa, pode vir. Bluff. Minha bolsa rompeu algumas horas depois. Sério? Eu falei brincando. E já estava com 38 semanas e 3 dias. Aí virou meia-noite, minha bolsa rompeu, acho que meia-noite e 19. Mais um da madrugada. Isso. Não, 38 e 4 dias. Uma idade gestacional já pouco comum. E eu tava na cama fazendo o quê? Escolhendo o bebê conforto, porque ele ainda não tinha. Tava escolhendo o bebê conforto. E eu consegui ficar tão gestante que minha bolsa rompeu, eu fui levantar assim e ploc, senti aquele ploc. Aí eu olhei assim pra baixo, tudo molhado. Eu olhei pro marido, eu falei assim, amor, que é isso? Aí ele falou assim, uai, não é sua bolsa? Eu, será? Eu falei assim, agora, o que a gente faz? Então, assim, zero. Você falou assim, liga pra mim. Aí ele falou assim, o Diego falou que tudo que acontecesse era pra ligar pra ele, vamos ligar pro Diego. Aí já ligou pro Diego, aí o Diego foi perguntar, e aí, sentindo alguma coisa? Não. Aí ele, então tá, então vai descansar, vai dormir, tá tudo certo. Se surgir alguma coisa nova, se sentir, você avisa de novo. Aí logo depois começou umas contrações, mas bem levinhas, eu lembrei um pouquinho da fisiologia. Aí fiquei tranquila. E não consegui dormir à noite. O que eu fui fazer? Montar as malas, que as roupas estavam prontas passadas, mas na gaveta. Aí fui montar a mala, montamos, né, antes de dormir, eu Jair conseguiu dormir, eu não, que super ansiosa. No dia seguinte, ao invés de seguir as orientações do parteiro, né, de ficar tranquila, descansar, comer, fui faxinar a casa, porque tava ansiedade a 1000. Ai, meu Deus. Faxinei, fiz um comidão. Eu lembro, assim, existe isso, assim, porque as pessoas falam muito. Descarregar, né? A hora que tá chegando a hora do parto, você tem aquela coisa de, eu preciso arrumar as coisas, existe eu tenho que limpar a minha casa e tal, e do nada, a pessoa mais desorganizada do mundo vira uma personal cleaner, assim, é isso mesmo. Muito, né? Existe muito. Eu acho que é um pouco de instinto, né? A gente fala de arrumar o ninho pro nascimento, pro parto. E eu lembro da comida que eu fiz. Eu fiz suã, né? De porco. Feijoada, pré-parto feijoada. E eu lembro de passar o dia com contrações, e contrações muito gostosas, porque o meu sonho sempre foi parir, né? E eu, pela primeira vez, tinha chegado a minha hora, tava desfrutando, né, daquilo. Então, cada contração que vinha, gente, eu fazia assim uma festa, eu colocava a mão na barriga. Eu lembro direitinho, gastando energia quando não precisava ainda. Comecei a lavar o banheiro do teto, morava numa chácara, né? Então, no período da seca, passa algum carro, a casa fica coberta com terra vermelha, enfim. Então, sempre tenho que limpar. E fui faxinar, e foi um dia, na verdade, muito gostoso, porque eu consegui perceber tudo e vivenciar tudo da forma que eu queria. Mas, quando começou intensificar as contrações, eu já estava um pouco cansada, que é um conselho, né, que nós profissionais, a gente fala o contrário. Quando chegar na hora, assim, de verdade, tem que estar descansada, porque a gente não sabe quanto tempo vai demorar, como vai ser, enfim. E
por volta de 8 da noite, meus pais estavam na minha casa, que eles foram levar uma cama para a equipe ter onde sentar. E eu lembro que eu tava tomando banho, eu comecei a vocalizar um pouco mais alto. Eu tava doendo mais. Com um intervalo, assim, mais distante, uma contração da outra. Hoje a gente chama até de onda. Depois a gente pode falar sobre isso. A gente não chama contração de contração mais. E minha mãe falou, ai, minha filha, ela ficou um pouco nervosa. Você tá sentindo tudo isso já? Eu tô, mãe, mas tá tudo bem. E meu pai tava lá também, minha irmã, a gente fez uma despedida, eles não estariam no parto. E foram embora, e acho que pouco tempo depois, talvez 10, 11 da noite, eu pedi pro meu esposo ligar pro Diego, né, porque a dor tinha aumentado já consideravelmente. Mas eu tinha, assim, eu sabia que não tava ainda fase ativa, que é o período do trabalho de parto que a gente fala, né, tá evoluindo pra nascer logo daqui a algumas horas. E o Diego prontamente nos atendeu, ele foi fazer, né, uma avaliação presencial. Quando ele chegou lá em casa, ele falou, amiga, né, tá com ritmo de fase latente ainda, mas eu não vou embora. Primeiro, pela amizade, segundo, pela distância, que eu morava, né, bem afastado. E a gente não fez nenhum toque, a gente não ficou fazendo uma monitorização assim frequente, porque a fase latente não requer esse tipo de monitorização. E algumas horas depois, se eu não me engano, pelas mensagens do WhatsApp, era por volta de 3 e pouca da manhã, acho que eu chamei o Diego e falei assim, quero que chama todo mundo, porque eu quero que vira cara de parto. E todo mundo era, né? Vamos lá, as pessoas que iam assistir. Minhas 2 irmãs, minha doula, e eu tinha uma fotógrafa. E tinha uma prima que ia assistir também. Eu me sinto à vontade com muitas pessoas. Eu sempre fui aquela assim, gosto de dar um showzinho, sabe? Quero ser exemplo, eu queria ser exemplo para as minhas irmãs, que minha mãe foi meu exemplo, eu fui a primeira a engravidar, então eu gosto assim de uma plateia, é claro que uma coisa mais fechada, mas eu me sinto bem. E eu falei, quero que vira cara de parto. Aí ele, na hora, chamou todo mundo. E por volta, acho que de 4 da manhã, todo mundo chegou em casa. E durante o trabalho de parto, eu estava gostando muito das contrações, de verdade. Então, assim, eu lembro que doía, né? Eu fico assustada com uma pessoa falando que gostava das contrações. Não, então espera. Você realmente está no lugar certo, na profissão certa. Aí... eu não sei o porquê, né? Não era da equipe no dia, mas o Diego algumas vezes me sugeria ir pra água, né? E eu tinha uma resistência, tava frio, eu não quero ir pra água. Aí logo passava um tempo, ele me sugeria, mas você não quer tentar o chuveiro? E eu falei, mas tem alguma coisa de errado? Porque eu tava bem, mas... Quando eu aceitei ir pra água, eu entendi. Porque a água realmente aflora uma parte da sexualidade da mulher e a gente se solta para outras dimensões na água. Existe uma entrega muito diferente. E eu lembro que quando eu fui pro chuveiro, ai meu Deus. Ai, eu falei, putz. E eu lembro que eu chorei muito debaixo do chuveiro. E eu lembro a música que tava tocando. Quando eu decidi me abrir pro parto em si, eu lembro que tava tocando a música do Sandy Júnior, que os heróis também podem sangrar. E isso foi muito marcante, porque na minha gestação eu lutei para eu ter meu direito da cesárea reconhecido, porque tinha uma carga, né, em mim. Paula, você trabalha com parto, você tem que parir. Meu pai falou assim pra mim, Paula, você não pode, não tem outra alternativa, você não vai ter credibilidade. Pai, eu sou só uma mulher parindo, eu não sou profissional. Então, se eu quiser uma cesárea, porque eu achei punk demais, eu tenho direito disso. E isso tava muito marcado em mim. Então, essa música teve muito significado, né? Então, assim, como se eu fosse a heroína da área, mas que também pode qualquer coisa, porque eu tô só parindo. E acho que foi por isso que me marcou tanto. E eu comecei a prestar atenção mais pro meu corpo e tava com uma vontade, assim, de vez em quando de fazer força, tava vindo uma pressão anal. E eu saí do chuveiro, eu falei com o Jair, nossa, eu acho que tá ficando mais punk agora, eu não sei se eu vou chegar até o final. Aí eu falei, acho que eu vou pedir um toque pro Diego. Nossa, aí você quis matar o Diego, né? Quis. Meu Deus do céu. Ele briga comigo até hoje. Aí saí do chuveiro, eu lembro o dia que tava na cozinha. Aí eu falei, amigo, eu acho que eu preciso de um toque. Ele,
porque eu te matava, e foi isso. Não queria te fazer nenhum, tá tudo bem. Por quê? Ele falou assim, por quê que é porque você quer? Eu falei assim, vai ser importante pra mim, pra eu sentir como é que tá, porque as sensações tão estranhas, eu não sei se o padrão de contração tá legal, então assim, veio um pouco de racionalidade, de profissional na hora, e eu precisava saber dali pra frente, acho que pra me reprogramar, porque as sensações de parir, a gente precisa se adaptar, né, com certa velocidade. E ele viu que era importante pra mim e falou, tudo bem, vamos fazer o toque. Aí fez o toque, tava de 9 centímetros. Então, meu primeiro e único toque, 9 centímetros. E a hora que ele falou 9 centímetros, nossa, eu fiquei muito feliz, porque parece que eu não tinha contração pra aquilo tudo, sabe? Entendi. Então, tava gostoso até então. Apesar das sensações, eu tava curtindo. E aí eu comecei a perguntar outras coisas, mas que altura e não sei o que, não. Relaxa. 9 centímetros e o resto é com a gente. E acabou que eles começaram a me conduzir algumas coisas depois, sugeriram a bola e fazer movimento para um lado especificamente. Eu comecei a pensar, talvez tenha um edema, talvez tenha um colo só desse lado. Comecei a confabular algumas coisas que até Mas hoje tava eu não sei. Tava obedecendo. Confiando na minha equipe cegamente. E dos 9 centímetros até nascer, foram mais ou menos 4 horas. Então, assim, Quase igual o meu. ainda teve um chãozinho, né? Sim. E essa sensação de força, de pressão, não sumiu mais, que a hora que ela surge é a cabeça descendo, né? E a gente vai tentando se adaptar. E depois eu lembro de sentir sono, eu lembro de deitar, dormir. Diego tentou fazer uma liberação no meu quadril, que favorece a descida do bebê também, tecnicamente. Resultado do cansaço, ou não? Eu acho talvez para auxiliar numa evolução mais rápida, porque a gente não tem influência em diminuir a dor especificamente, mas a gente consegue diminuir o tempo, né? Mas com no algumas momento de posições. tanta tensão assim, Paulo, por que o do sono? Sono? É. Ah, o sono é fisiológico. Sempre vem, né? Por volta de 9 centímetros, na fase de transição, o nosso corpo, ele desliga a gente um pouquinho por causa de uma descarga hormonal. É como se assim, mulher, guarda energia agora, vai se alimentar, vai comer, porque daqui a pouco vai mudar de fase, a força vai ser muito diferente, que é para o período expulsivo. Então, o sono é fisiológico. A maioria das mulheres que estão num estado mental mais tranquilo, elas sentem sono. E a gente sempre fala, se permita dormir. E no hospital, que é uma assistência não tão compreensiva, vamos dizer assim, eles falam, não pode dormir agora, seu bebê tá quase nascendo, vamos lá, mais um pouquinho. Isso é uma fala comum. E a gente estimula que as mulheres durmam. Então, tá em casa, tem vontade de dormir? Durma. E eu dormi, eu lembro de eu dormindo. As mulheres sonham. Minha mãe contou isso pra mim. Minha mãe falava que sonhava entre uma contração e outra. Então, minha mãe já era diferenciada. Com certeza. Essa alimentação, ela é tranquila nesse momento? Você consegue se alimentar normalmente, com tanta pressão, com tanto... É muito variável. Tem mulher que bate uma pratada, arroz, feijão, carne normal. Parece que não muda nada. Mas é mais comum que o estômago fique um pouco mais nauseado por causa da dor. Eu lembro de eu comer castanhas. Então, eu tinha um potinho de limite de castanhas. Eu lembro de eu pegar minhas castanhas porque eu tava muito bem. Depois desse toque dos 9 centímetros, eu lembro da fotógrafa, assim, tirando foto bem na minha cara, bem perto. Eu olhei assim pra ela, deixa eu passar a maquiagem. Aí eu fui, gente, me traz um brinco que eu não quero ficar feia. Me traz um brinco. Aí tem foto de eu me maquiando com 9 centímetros, né? Que eu falei assim, nossa, fiquei super animada, quero ficar super bem. Maravilhosa, meu Deus. Aí depois disso, peguei as castanhas. Ah, uma coisa legal. Meu esposo, ele é peão. E a gente tinha combinado de fazer um ensaio, né, fotográfico, temático de peão, assim, na fase latente. Mas como eu tinha ficado fascinando, não fiz, não tava botando fé que ia engrenar, a gente não fez as fotos. Aí na hora eu falei assim, vamos fazer as fotos? Aí a gente pegou o chapéu de cowboy, colocou os dois pelados, de ladinho, ficou assim super legal. Era uma coisa que a gente tinha planejado e não tinha realizado ainda. Então aos 9 centímetros a gente realizou. Eu tava assim muito feliz. E bem tranquila. Tudo dentro do cronograma. Tudo certo. E depois, eu lembro de dormir, mas aí a pressão começou a aumentar. Depois que eu ficar deitada, doía muito mais, doía bastante. E aos poucos, a equipe me conduzia a vocalizar de uma forma mais animalesca,
pra mulher, quando a gente conduz assim, é pra mulher conseguir se entregar mais pra um lado primitivo mesmo, pra permitir parir. Acho que é por isso que o Dom nasceu tão rápido. Eu fui tão escandalosa do início ao fim. Foi. Nossa, eu fui muito primitiva. Você arrasou. Meu Deus do céu. E isso faz toda a diferença. Cara, e eu sou uma pessoa que, tipo assim, eu não consigo gritar com um cachorro. E, cara, quem era aquela pessoa parindo? Por isso que a gente é bicho, mas a gente não lembra. E parindo, quando a gente se permite, a gente se vê bicho, né? Isso é muito importante, ficar bicho, parindo. Ficar bicho. E eu lembro, aí Diego me sugeriu de novo ir pro chuveiro, gente, nossa senhora. Aí foi pra acabar o segundo chuveiro. Que aí eu fui pro chão no chuveiro, porque parece que tinha uma força, assim, que me atravessava e me puxava pro chão. E eu fiquei no chão. Eu tinha percebido no toque que tava bem alto, né? O tanto que ele enfiou dele e tal, as sugestões que vieram em seguida. E no chuveiro, putz, eu senti descer. E eu senti a cabeça do João me preenchendo aos poucos, né? Sempre tive uma consciência corporal muito grande. E no chuveiro eu comecei a fazer uns puxos, que é a vocalização de vontade de fazer força. Pode fazer? Pode. Esse é o puxo. Então a gente respira e quando a gente solta, vem esse som mais da garganta, meio anasalado, por causa bem gutural a nossa musculatura, mesmo. Ela muda para fazer uma força no útero maior ainda para a expulsão do bebê. Então por isso que vem esse som. E Você aí preparou o Jair pra ouvir isso? O Jair tava do meu lado. O papel do pai nesse momento. É correr. O Jair sempre falou assim, amor, é igual de vaca? Eu falei assim, sem tirar nem pôr. Ele então pode deixar tá comigo, em casa. então. Peão da roça, ele falou, é comigo mesmo. E o Jair, ele é de uma sensibilidade, assim, de outro mundo. Vocês têm que convidar o Jair para um podcast pra falar da parte do pai, porque o bicho é fantástico. Mas... Aí, e o Jair é que me conduzia, porque quando eu sentia que eu tava começando com os puxos, eu começava a dar uma travada. Fiquei com medo. Pronto, a parteira tava cagando de medo de deixar o menino nascer. E essa foi a hora que eu mais me reconheci com as minhas pacientes, né? Porque o medo veio e montou assim de verdade. E o Jair percebeu, e o Jair olhava assim pra mim: amor, isso é tudo que você sempre desejou. Não existe crescimento sem dor. Me dá o João, põe o João pra fora, vamos lá. E a hora que eu me travava, o Jair vinha de novo: amor, vamos, é isso mesmo, não sei o que. Então, a condução do meu medo foi assim, o Jair fazendo enfrentamento o tempo todo. E depois, acho que foi o Diego, não lembro certo quem da equipe foi, ou se foi a Lívia Medola, falou assim, você queria parir em frente ao espelho, porque eu sempre quis assistir, né? Ai, você quer ir pro espelho? Ai, não, tava bem. Não, mas você falou muito que queria. Aí eu lembro de alguém insistindo. Não, então tá, então vamos. Porque sair do lugar parece que era uma missão impossível. Né? Você entrando no carro era uma missão impossível. Eu falei, não vou conseguir chegar. E fui pra frente do espelho. Na frente do espelho, hoje que a gente trabalha um pouco mais com técnicas de hipnose, o meu enfrentamento era eu olhando pra mim mesma, sabe? E eu falando comigo, tipo assim, você vai dar conta, porque o medo tava me paralisando. Mas em frente ao espelho eu lembrava do hospital. Eu falei assim, gente, graças a Deus eu tô em casa. Pensa se alguém da equipe desconhecida chegasse aqui e me falasse qualquer sugestão, eu ia matar essa pessoa. Então eu tava assim no meu piti particular, e eu lembro assim, amigo, escuta o João, e quando o batimento tava bom, eu falei assim, meu filho, obrigada, deixa eu dar meu piti, não tô pronta. Então eu lembro de não me sentir pronta pra ele nascer, mas de trabalhar isso na cabeça, né, eu preciso deixar o João nascer. E o batimento dele o tempo todo, que me permitiu viver isso no meu tempo. Então, eu agachava, né, fazia cócoras, porque uma força me puxava pro chão. Tentei banqueta, a hora que eu sentei na banqueta eu levantei, que achei aquele negócio horroroso. E queria ficar mais com o pé no chão, sentindo tudo. E nesse final eu fiz um toque, né, em mim, e senti a cabeça do João. Eu, putz, tô muito perto. Tá aí. Então, assim, o tempo pra gente se adaptar é pequeno. E eu tentava, assim, fugir um pouco na contração, tentava deixar, parece que nada tava bom. E o Diego, mais uma vez, salvou meu período expulsivo.
Ele e o Jair, né? O Jair me conduzia na realidade e o Diego me lembrou assim, você lembra, amiga, que você não precisa fazer nada? O João vem sozinho. Aí nessa hora eu falei assim, é mesmo. Então, a gente não fazer e a gente permitir que a coisa aconteça é diferente. Então, a partir desse momento, eu só permitia. Então, eu respeitava, se meu corpo quisesse fugir, eu até deixava, porque se fosse a hora do João, ele ia vir, eu sabia. Mas tentei me acostumar. Então, quando a cabeça dele veio, eu sentindo ali, preenchendo tudo, eu tentava, assim, passou a contração, eu falava, Paula, tá tudo bem. Eu falava em voz alta, Paula, tá tudo bem, se acostuma, calma. Uma louca conversando sozinha, né? Maravilhosa. Minha dona é psicóloga, ela fala assim, por que você não fala em primeira pessoa? Fala, eu não sei. Fala, não, porque eu quero falar comigo assim. Eu falei, Paula, eu chamava Paula no espelho. E quando eu vi o cabelinho do João pela primeira vez, eu falo que eu ainda vou montar uma imagem do bungee jump, sabe? Pra mim, o parto é um bungee jump. É aquela hora assim que você pula e fala, fudeu, não tem como pular. Daqui isso. É só pra frente. Quer ver, a cabeça tá ali, não tem volta. E eu tava vendo tudo no espelho, porque eu queria ver, né? E quando eu vi o cabelinho dele, a vagina começou a abrir assim, aquele cabelo, e ele veio de uma vez. Isso foi uma única contração. O João passou cabeça e corpo, assim, numa contração única. E o que eu queria ver, na hora eu fechei o olho, porque eu assustei. Já tava demais. Então eu tava assim, de cócoras, segurando minhas duas irmãs, uma de cada lado. Até hoje elas não têm as mãos. Até hoje elas têm as marcas no braço. Tudo. Aí tava assim, Diego de cá, Jair de cá, minha doula, a fotógrafa de cá, outra parteira, Maria, minha amiga. Lembro direitinho da cena. E, gente, quando o João nasceu, né, Jair recepcionou o João, Jair se desabou em choro. E eu lembro que parecia que todo mundo tinha sumido. Parece que o mundo para, assim, parece que fica... Abraçar o filho pela primeira vez é indescritível. Eu imagino. Posso chorar? Pode. Não tem como descrever, depois de você ter vivido um turbilhão, ter superado todos os seus medos, você segurar seu filho, o mundo para. E parou por um tempo, eu não conseguia não rir, não conseguia não falar nada. E o João chorava. E você não escuta o choro, né? Eu tava com a mesma cara, assim, ó. Você não escuta o choro, né? Não, você não percebe. Nada. A gente não escuta nem as pessoas, né? Tentam falar alguma coisa, não escuta nada. Então, essa foi a primeira história. Pronta pra segunda? Eu queria fazer um parênteses aí pra você respirar. Pra gente também, né? Sim. Você mencionou que existe esses dois lados das atividades, né? Que é você pensando na parte humanizada. Uhum. E existe uma outra esfera que fala, não, se você estiver dentro do hospital, você está mais amparada. E você mencionou, falou, nossa, que ótimo que eu estou dentro da minha casa. Uhum. Talvez não seja uma pequena parte, mas a grande maioria dos médicos vão falar o contrário, né? Você precisa estar dentro do hospital, porque lá você está amparado. Uhum. Como é que é isso? Como é que essa profissional, Paula, mãe, explica para o seu paciente o contrário do que o médico está explicando para ela lá no consultório? Eu conto a história, né? Galera, a humanidade nasceu dentro de casa. Para começar, não chegaríamos onde estamos se não fossem os partos domiciliares pelas parteiras tradicionais, feitos no susto, por homens, inclusive, que a história fala. E depois a gente vem com evidência científica. Existem muitos estudos sobre isso. A Organização Mundial da Saúde afirma que a mulher precisa parir onde ela se sente mais segura. Dito isso, tem alguns critérios. Para a gente ter a mesma segurança ou insegurança na mesma do hospital com domicílio, a gente precisa estar numa área de abrangência de um hospital para atender emergências que podem surgir, mesmo uma gestação que esteja tranquila. Precisa ter uma gestação saudável, a gente fala de risco habitual. Precisa ter uma equipe treinada
para atendimento, porque intercorrências acontecem e muitas intercorrências são atendidas por essa equipe treinada que tem um aparato inteiro. Então, eu, como sou parteira, eu tenho muito conhecimento disso e para as pessoas que me procuram, a gente demonstra em números, né? Então, assim, mulheres que parem em casa e no hospital, se atender esses critérios, têm o mesmo nível de segurança. As intercorrências que acontecem em casa e no hospital, se for para essa mulher morrer, que as pessoas argumentam com morte, né? E os estudos falam que a taxa de mortalidade é a mesma. Ou seja, estar no hospital e acontecer um grande pepino não é o hospital que vai te salvar. E a gente sempre fala que é muito mais importante a equipe que está no hospital do que a própria estrutura hospitalar. Então, aqui em Goiânia, as mulheres param em hospitais que não tem anestesista, que não tem pediatra, que não tem 2 obstetras. Ou seja, se ela precisar de uma cesárea de emergência, talvez a minha paciente está parindo em casa comigo, faz uma cesárea mais rápido, porque a gente vai para o SUS, onde tem a equipe completa. E aqui a maioria das mulheres, né, se a gente for pegar em números, vão parir em maternidades que não tem essa estrutura. Ou seja, numa emergência de verdade, vai chamar o anestesista em casa, o pediatra em casa e o segundo cirurgião em casa. Então, quando a gente fala sobre a vigilância, eu acho que o que traz mais segurança para as pessoas que vão escutar sobre o parto domiciliar é o nosso tipo de assistência. A vigilância em casa, ela é muito grande. São 2 profissionais para uma mulher e a gente ausculta e monitora mãe e bebê a cada 30 minutos. A gente não espera um problema se instalar. A natureza, quando a gente não faz nenhuma intervenção, ela dá avisos, não é súbito. Então, se acontecer algum aviso, alguma instabilidade, algum sinal que lá na frente pode virar uma intercorrência ou não, nesse primeiro sinal já é um critério para a gente ir para o hospital. Então, a gente não espera para ver o que vai virar. A gente permanece em casa, numa vigilância muito responsável, enquanto tá tudo bem. Então, assim, a maioria dos nascimentos, se a gente não coloca a mão, a natureza comanda com muita tranquilidade. E perfeição. Perfeição. Então, acho que quando a gente conta sobre essa estrutura de acompanhamento, as estatísticas, as pessoas sentem mais confiança em parir em casa. Você fala muito de UTI, né? Eu sempre escuto muito assim, mas em casa não tem UTI, não tem UTI neonatal, não tem UTI pra mulher, não sei o quê. Mas a maioria dos hospitais também não tem, né? Não tem. E as pessoas não entendem como funciona a UTI. Acham que parir no hospital que tem UTI, acham que tem uma vaga garantida. E a entrada pra UTI é por uma regulação, uma fila única. Você pode parir num hospital que tem UTI. Se não tem nenhuma vaga naquele momento, se o bebê precisar, ele vai pra fila. Vai para a fila e talvez vai ser transferido para um outro hospital. Inclusive, vão separar mãe e bebê, se necessário. Então, e assim, estatisticamente, parece que não justifica uma gestação saudável, uma mulher e bebê saudáveis. Esse seria o critério de escolha. Mas, se a gente sempre fala que a mulher ela é permeada por um monte de histórias, né, ao longo da vida, e isso culmina no medo dela, talvez, na gestação. E se for algo muito importante para ela, eu acho que precisa ser respeitado. Por isso que a gente não sai oferecendo parto domiciliar. Sim. No parto domiciliar, a gente se encontra. É alguém que já começa a questionar, alguém que um dia já escutou sobre, aí quando senta com a gente, fale mais sobre. Aí desabrocha o desejo de parir em casa, porque as informações que a gente passa começam a fazer muito sentido. Sim. Então é um encontro. Esse acompanhamento, digamos, essa entrevista que você faz com essa paciente inicial, você pede ali, analisa algum tipo de exame, se ela está apta para aquilo, se ela é uma pessoa plena para ter um parto humanizado. Sim. Toda essa avaliação vocês fazem. Sim, a gente chama isso de anamnese. A gente vê todo o histórico dela, pessoal, inclusive fora da gestação, e como foi o decorrer da gestação, né? Mas ela pode chegar para mim no início da gestação, sem saber como vai ser a gestação ainda. Sim. E a gente faz o acompanhamento dela do pré-natal, né? Pra ver se tá tudo ok. Então, se acontece alguma intercorrência, se surge algum fator de risco, a gente vai desabilitar ela do parto em casa. E já aconteceu mulheres que acreditavam que estavam tudo bem com ela e chegou pra gente com 34 semanas e a gente diagnosticar.
o início de pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, que estavam com médicos e não tinham sido diagnosticados. Então, muito... assim, o pré-natal geral é muito falho. E a gente é muito criterioso com isso. Eu percebi muito isso, porque eu fiz o pré-natal com vocês e fiz o pré-natal com o médico, né? Uhum. E assim, era um médico super renomado, né? Da rede particular, já acostumado, inclusive, a fazer parte. E um médico ótimo, nada contra, assim, tipo, se eu fosse parir de novo, talvez seria ele de novo, mas é muito diferente o nível de informação que vocês passam pra gente e de segurança de processos. Explicar o processo do parto, pra mim, foi uma coisa muito importante. Entender, assim, ó, olha, Evelyn, primeiro você vai sentir uma dor assim, depois vai ser uma dor assada. Na hora, apesar de ser uma loucura, essas falas, elas vêm na mente, né? Então, elas trazem uma tranquilidade, de certa forma, igual criança, quando você vai sair e explica o que vai acontecer, parece que traz mais paz, né? Uhum. Então, eu acho muito importante. Uma coisa que é muito marcante entre o pré-natal de enfermagem, pré-natal médico, é porque o médico está acostumado, o cultural da medicina, é que assim, eu sou ator. Uhum. Então, o que eu falar vai ser tido como uma verdade. É roubado da mulher o protagonismo. E quando a gente informa tudo, inclusive de forma técnica, passo a passo, para que a mulher tenha o poder de decisão, a gente devolve a autonomia para a gestante. Porque esse é um processo de saúde. E na área da medicina, eles estão mais acostumados a lidar com processos de doença. Sim. Doença onde o profissional toma decisões. E é um processo de saúde o parto. Sim. Quem tem que tomar as decisões são as mulheres, as gestantes. Por isso que tem que ser informado absolutamente sobre tudo. Uhum. E isso não é um hábito médico, mas pela formação deles também, tá? Porque hoje a gente vê uns residentes hoje se formando de forma diferenciada, porque está convivendo mais proximamente com enfermeiros, onde existe residência médica, geralmente tem enfermeiros obstetras atuando. Então, hoje, a gente já quebrou muito gelo entre as duas categorias no momento da atuação. Tem muito residente que senta no chão junto com a gente e fala assim, me ensina. Porque Legal. vê que é uma assistência diferente, Legal. diferenciada. Então, acho que daqui pra frente a gente vai ter profissionais melhores, médicos. E falando sobre essa questão da informação, a coisa mais louca que eu vivenciei, assim, nesse processo de maternar, foi que a hora que o nasceu, né, eu falei, tá, e agora? O que eu faço, né? Pra onde que eu vou, né? Você pega o menino igual uma bandeja e fala assim, gente, nasceu aqui alguém. Chama a mãe. Chama a mãe dela. E essa parte de amamentar, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Eu vou deixar você contar ainda da história do parto 2. Tá bom. Mas eu quero que você aprofunde um pouquinho nessa parte de amamentar. Que você mesma teve uma experiência, né? De ter me fala aí como é que foi para amamentar o João, que já foi o seu outro grande desafio. PhD. Primeiro, eu comecei a trabalhar com amamentação no fim da minha faculdade, eu acho que eu estava no 4º ou 5º ano, não me lembro. Eu entrei num projeto de pesquisa sobre amamentação e sobre trauma mamilar, de uma professora da minha faculdade. Era o doutorado dela. E eu tive contato com uma teoria muito densa. Eu fazia pesquisa em campo, eu ia nas maternidades avaliar as mulheres, então eu tive um contato com a prática também muito intensamente na faculdade. E quando acontecia o trauma mamilar, né, que é, vamos dizer que um machucado no mamilo, a gente testava diferentes combinações de tratamento para ver o que tinha mais resultado. Então eu tive uma aproximação com a prática de amamentação muito grande durante a faculdade. E depois, ao longo da minha formação como enfermeira obstetra, a gente passa pelo banco de leite, que é uma outra escola, né, sobre amamentação, e eu já me sentia muito à vontade. Então, tem gente que tinha mais dificuldade, eu sempre me joguei de cabeça, porque eu gosto muito de amamentação. Porque quando a gente estuda amamentação, você salva a vida de uma criança, porque ela mamou. É isso, a gente tá falando de criança viva e criança morta. Então, é muito forte. A amamentação, ela é muito definitiva na saúde, tanto da mulher quanto do bebê. Então, eu via isso com muita seriedade e me dedicar. E eu sempre senti muita afinidade.
E quando o João nasceu, eu atendia fazia consultoria desde a minha faculdade, que eu entrei nesse projeto, e eu comecei a ajudar outras mulheres, principalmente depois que eu fiz o curso de doulas, comecei a atender gestantes, e eu me sentia muito apta a ter um filho. Falei, vai dar tudo certo, a teoria está na ponta da língua, inclusive para as intercorrências. Só que não. E a anatomia do meu peito, o Diego falou pra eu não colocar os peitos pra fora, vou obedecer. Eu fiquei pensando isso, eu falei assim, cara, do jeito que a Paula é bem capaz de, no meio do podcast, ela falou assim, olha, deixa eu mostrar pra vocês, esse peito aqui. Eu faço isso muito facilmente. Daí eu vou falar. Os meus mamilos, ele tem anatomia diferente. Primeiro, um lado de um corpo não é igual ao do outro exatamente, né? Então, um é maior, outro é menor. Um é mais baixo, outro em cima. Esse é normal. E meu mamilo, um é pra fora, o outro é pra dentro. Então, só que o que é pra dentro, a gente vê muito mamilo invertido. Mas, às vezes, na amamentação, ele sai, ele protrai, né? E fica daquele jeito, tipo assim, o bebê consertou. E o meu, não. O meu mamilo invertido, ele é muito, absolutamente muito invertido. Quando o João nasceu, uma das coisas que eu tinha combinado com a equipe era que eu não queria que ninguém me auxiliasse na amamentação. Porque eu acho assim, o bebê nasceu sem pressão na hora dele. O bebê também precisa mamar sem pressão na hora dele. Então eu falei, vou permitir, ele vai ficar aqui. O bebê tem, né, um instinto, reflexo de busca. Falei, vou permitir, vai estar tudo pra fora, mas sem pressão. Tanto é que eu acho que o João foi mamar, mas de verdade já tinha mais de 1 hora de vida, porque ele ficou aqui em mim o tempo todo. E na hora de colocar, eu não queria a ajuda de ninguém, né? A teoria tava ali, na ponta da língua. Então, segurei com a mão invertida, fiz aqui em seio, tudo. Aproximei a cabeça do João. E na amamentação, tem a parte que a mulher sabe, mas a outra metade é um bebê que nunca mamou na vida. Que não sabe de nada. Não sabe de nada. Ele tem fome, instinto de fome? Tem. Mas a sucção, ela é aprendida e é única, porque, né? O meu é único vezes 2, né? Porque é único de cá e único de cá não é igual ainda. Então, ao aproximar, deparei, eu lembro, doeu, eu falei assim, gente, eu olhei pra minha doula, né, que acho que é a mãe mais recente ali. Eu falei assim, dói desse tanto mesmo? É isso mesmo? Aí ela olhou assim, você quer que eu te conte a verdade? Aí Adeus, teoria. ela falou assim, vai melhorar, você sabe que vai melhorar. Daqui uns 4 meses passa. Aí eu, beleza, vamos lá, né? E observando, boca, pega, lábio, posição, corrigindo os ombros. E eu, beleza, vamos suportar, né? Já suportei uma cabeça e um corpo passando, vamos suportar a amamentação. E uma hora vai dar certo e vai ser prazeroso, porque, poxa, quando eu atendi as mulheres, né? Eu sempre falei, assim, eu sei que tá doendo. E quando eu tratava, né, trauma mamilar especificamente, eu falava, vale a pena, continue, persista, essa fase vai passar, os benefícios ali, vamos focar nos benefícios, persista, vai dar tudo certo. Aí eu precisei falar isso no espelho, né? Persista, Paula, vai dar tudo Paula. certo. Continua, mas com uma dor importante, vamos dizer importante. E a gente não. A equipe fez o teste da linguinha, que é uma avaliação da anatomia do bebê, e a gente faz o teste, né, no peito. E João, aparentemente, tudo perfeito, né? Boquinha de peixinho, boca aberta, sem nenhum barulho, sugando bem, sucção coordenada com respiração, deglutição, teoria, tudo ok. Mas uma dor importante, persistente. De modo que, quando chegava a hora de amamentar, a vontade é de jogar antes. A criança fora, não é? Quase. Eu sei. De pedir pro Jair ir lá no curral pegar um leite da vaca. Aí a profissional não tava aqui, porque eu me sentia numa responsabilidade muito grande de amamentar. Minha filha, você engole esse choro. Amamenta esse menino. Vamos lá. E a importância, menino vivo, menino morto. E, gente, e eu fui muito carrasca comigo, e persistindo. E quando vinha no mamilo invertido, né? A gente faz, a gente alterna as mamas, uma mamada agora, deixa o bebê fazer
tanto que quiser, desse lado, na próxima mamada, no outro seio e tal. E quando era hora desse aqui, eu já dava um surto antes, mas encarava. E assim, eu encarei por muita persistência. E eu lembro de falar nas consultas de pós-parto, porque a equipe acompanha no parto e continua visitas pós-parto, né? Uhum. Eu não lembro se na época eram 3 ou 4, mas a gente não sai do WhatsApp. Quando a gente para e tem dúvidas, enfim, a gente manda uma coisa no WhatsApp, alguém socorre da equipe. E eu lembro de falar, gente, tá doído, tá difícil, tá machucando. E a equipe, putz, sempre todo mundo me atendendo e fazendo tudo que eu faria também como profissional. Te falando tudo que você já sabia. Tudo que eu já sabia. Eu falei assim, então tá bom, então é isso mesmo, é isso mesmo. Né? Eu falando pra mãe. E a amamentação, eu acho que é o momento mais desafiador do que gestação e parto. Porque gestação e parto, se você não decide resolver, alguém resolve. Uhum. A amamentação, não. A amamentação é você e o bebê. Se você decidir, né? Aí a gente vai para um outro patamar que é fórmula, né? Um outro universo. Mas a amamentação é você e o bebê ali a hora que o bebê quiser. Aí vem outra teoria, né? A amamentação em livre demanda. E a livre demanda é amamentar quando o bebê quiser, quando o bebê tiver vontade, por quanto tempo ele quiser. Então, quem manda nesse ritmo é o bebê. E o João, a livre demanda dele era de 40 minutos. E quando chegou nos dias... Intervalos de 10. Não, era 40 minutos de intervalo. Eu descansava por 40 minutos. Achei que era 40 minutos mamando. Não, eu ficava 1 hora no meu Entendi. peito. E aí eu falei, não. Eu lembro de gritar com a minha mãe, isso não é livre demanda! Não tem lógica! E isso eu já tava assim com 1 semana de parida. Já, né, o leite descido. Vem a pojadura no 3º dia. A pojadura é assim, você dorme com seus peitos normais, doloridos, ok. Porque estão aumentando. E você acorda com febre, acorda com o peito parecendo uma rocha, os dois, duros. E graças a Deus, essa prática, essa teoria tá na ponta da língua. Eu me considero a rainha da ordenha manual. Me considero mesmo. Então, acordei, já fui massageando e ordenhando, porque você tinha que dar tempo, né, de ordenhar, tirar o excesso de leite pra mama ficar macia, pra então você colocar o bebê. E eu tinha 40 minutos de intervalo, então assim, eu não dormia. E eu ainda tinha uma produção, assim, gigantesca, que meu peito empedrou até 8 meses do João. Ou seja, com 6 meses começa a introdução alimentar. Chegou a um ponto que eu me acostumei com a dor do engurgitamento mamário. Eu preferi descansar do que ordenhar. Eu falei, não, a dor que vem depois eu já sei, espera, eu vou descansar. Então, assim, tudo de intercorrência que existe na literatura, eu passei. Todas. Então, fissura... aí mas deixa eu voltar, gente. Com 12 dias, eu falei assim, eu preciso de ajuda para além da equipe, porque eu preciso de escutar outra pessoa falando a mesma coisa, pelo menos. Porque eu não quero continuar mais. Aí, nesse dia eu falei, já tá tudo bem, mamadeira, já tá tudo bem, fórmula, morre, mas morre pouco. já tava revisando as estatísticas. Vai dar tudo certo. Eu falei assim, esse negócio não é pra mim mesmo. Eu falei assim, eu preciso aceitar meu limite de mãe, de mulher. Se eu tinha meu limite que eu reconheci de poder pedir uma cesárea, agora eu precisava reconhecer meu outro limite, que era talvez dar uma mamadeira. E eu ainda nem pensava na mamadeira, pensava na fórmula, no copinho, tentando minimizar as coisas. Mas com 12 dias eu já aceitava a mamadeira. Aí eu liguei para uma amiga, ela foi minha veterana na faculdade e consultora, né, de aleitamento. Aí eu falei, Camila, vem aqui que você é minha última alternativa. Aí ela foi me atender, eu falei assim, você é meu último recurso, a gente vai fazer só hoje de sessão, eu quero que você avalie, me aponte alguma coisa e uma alternativa, uma saída, porque se for desse jeito mesmo, tá encerrado. Isso foi, João tinha 12 dias de vida, tava decidida a desmamar nesse dia. Aí ela foi, avaliou tudo. Como a equipe, ela falava, aparentemente tá tudo ok, mas o meu mamilo faltava 3 pedaços. Tinha fissuras assim, grande, 3. No invertido. E a Camila falou, Paula, esse céu invertido, ele precisa ficar pra fora, porque quando fica, né, protuso, é assim que o bebê consegue vedar e tal. Só que eu sabia que era possível aumentar com o mamilo invertido. Ela falou assim,
faça com mais intensidade o exercício para tirar de vez esse bico. E ela deixou uma buzininha, o formato de uma buzininha pequena, a gente coloca, faz um vácuo, coloca que o trem puxa. E parece que a sua alma vai ali junto, né, de tanta dor. E eu tentava fazer aquele negócio, eu fazia antes de colocar o João. Então, eu fazia para preparar o mamilo, para eu então conseguir colocar o João para ver se doía menos, já que estava muito machucado. E esse negócio de colocar esse mamilo para fora me enlouqueceu. Aí ela falou assim, mas além disso, ela fez no dia laser, né, no meu mamilo, na hora diminuir a dor, mas passava 5 minutos para mim, era que nem água. Parece que não tinha mudado nada, e o laser já tava assim super famoso, em tratamento de trauma e tal. E ela falou assim, eu ainda sugiro que você passe por uma odontopediatra para avaliar o freno do João. Porque no teste da linguinha, parece realmente tudo ok. Mas às vezes tem alguns que a gente fala que estão meio limítrofes, que ele precisa de um tempo pra gente ver como que vai se adaptar no peito. Então é realmente um acompanhamento. E o peso? Ele tava ganhando peso? Tava, porque eu era muito insistente. Esse menino ganhou mais de 1 quilo em um mês. Eu era muito insistente na amamentação, porque eu me sentia realmente muito cobrada. Então, doendo ou não, eu amamentava e eu tinha muito leite. E fui na odonto, na minha família eu tenho 2 cirurgiões, né, 2 odontos. E eu falei assim, me indique a melhor pessoa do mundo. Aí me indicou a doutora Suzana. Ela falou assim, essa pessoa é que criou a técnica de cirurgia laser, dá aula na USP, é a melhor pessoa para você estar. Eu falei assim, pois eu vou lá nela. Eu fui, ela falou assim, Paula, realmente a gente precisa fazer, né, a cirurgiazinha que a gente chama de pique, enfim. Soltar um pouco mais a língua do João para ele conseguir fazer o movimento um pouco mais completo e tal. E a partir daí, vamos ver se vai melhorar. E com 14 dias de vida, o João fez, foi muito tranquilo. Eu lembro que eu senti muito medo, né? Eu ficava rezando assim no canto da sala dela, e o Jair que foi segurar o João, porque eu não tava dando conta. Aí ela fez laser no meu mamilo na hora, e ela falou assim, vamos colocar no peito. E eu já queria, assim, morrer dela falar, porque eu já tinha passado do meu limite. Com 12 dias, que foi o dia que a Camila me atendeu, eu lembro que eu vi que eu tava assim, feia mesmo, que meu pai tava assistindo televisão quando ela tava me atendendo. E eu dei um grito tão grande quando ela colocou. Já eu gritava, e chorava assim de soluçar. Esse choro, sabe? Aí meu pai desligou a televisão. Aí meu pai foi assim pra mim, tá tudo bem, bebê, calma. Aí, gente, se meu pai tá assim, eu já passei mesmo. Aí, fizemos o procedimento com 14 dias de vida, e na hora que ela colocou no meu peito, parece que doeu menos. Aí eu falei assim, opa, olha parece que vai dar certo. Deu certo. E aí eu montei uma estratégia, eu mesma, e a Camila um pouco me auxiliou pra cicatrizar, porque mesmo a língua dele estando melhor nesse momento, né, pra mamar, e os 2 estavam machucados, nesse daqui, que o mamilo é pra fora, ele é protruso, eu consegui amamentar sem tanta dor, era ok, eu sabia que ia cicatrizar. Agora, desse lado, que tinha 3 feridas, ainda era insuportável, porque esse mamilo continuava insistentemente para dentro. Enquanto o João sugava, eu sentia a raiz onde ele é preso. Então, assim, mesmo ele saindo durante a amamentação, ele sai, mas fica um sorrisinho assim, ó. Uma meia-lua, que é onde é preso. E eu ficava sentindo, assim, essa raiz presa. E eu, gente, essa dor nunca vai passar, porque ele não solta, eu não vou fazer cirurgia nenhuma. Eu falei assim, então acho que com essa dor eu vou ter que aprender a conviver. Mas não dava conta de amamentar a ponto de eu encaixar direito para cicatrizar. Então eu me dei 2 dias de descanso. Eu passei a ordenhar leite desse peito. A hora que era a amamentação desse lado, eu ordenhava, esvaziava o peito, tirava no copinho. Aí eu dava pro João na sondinha. Eu colocava ele assim no meu colo, colocava o dedinho na boca dele e uma sondinha do lado. Então ele mamava com a técnica sonda-dedo, que a gente fala. E acho que foram 2 ou 3 dias que eu ordenhei e eu tomava sol. O sol me aliviava muito, era o que mais me ajudava na dor. Então eu ia pro sol, ficava assim, coisa rápida, talvez menos de 10 minutos. E assim eu consegui melhorar na cicatrização. E
com 2 meses de vida, terminou de cicatrizar, mas a dor continuava. Eu falei assim, bom, acho que a partir de agora a dor que está vai ser a que vai ser para sempre. E decidi amamentar com dor mesmo, porque toda vez que coloca, dói nesse mamilo invertido. E até hoje dói, Até né? hoje? É. Até hoje. Até hoje. Até hoje. Mas aprendi a ver beleza. Olha A só. gente vai ressignificando Quantos anos as que a coisas. pessoa amamenta? Não, eu amamento só o Davi, né? Que é o mais novo. Sim, mas Ao longo, acho né? que ao vamos longo ler. do prazo aí você 1 emendou ano no e outro, 8 né? amamentei o João. Aí tive 5 meses de intervalo. Aí agora há 1 ano e 1 mês. Então, 1 ano e 2 anos 2 e anos 9 e ao alguma todo, coisa. né? Amamentando. Quase 3 anos. Quantos? Quase 3 anos. Quase 3 anos exatamente. amamentando. E decidi amamentar com dor, aí depois disso veio mastite, já tive mastite, ducto entupido, e eu tenho um quadro, chama Raynaud, síndrome de Raynaud. É uma coisa, é uma condição circulatória. Quando o bebê suga, né, por um tempo considerável, e principalmente quando está frio, logo em seguida que o bebê para de mamar, o meu corpo corta a circulação do mamilo. Aí o mamilo fica branco por um tempo, ele arde, queima, e depois fica normal. Aí fui estudar o que era isso, que eu nunca tinha visto. Aí descobri esse nome, Raynaud, não sei como fala, a pronúncia. E aí fui entender que a dor que eu senti na minha adolescência inteira, eu sentia dor nas mãos quando eu caminhava. Fui entender que essa síndrome circulatória. Aí eu, faz sentido, porque eu vi que o diagnóstico, geralmente o povo só diagnostica quando amamenta, porque Sim. passa a ser visível, porque até Sim. então a gente só sente. Aí eu lembro de fazer pra ver se era os ossos, síndrome do carpo e tal, nunca teve nada, Uhum. e minha mão inchava e doía toda vez que eu caminhava com um pouco mais de intensidade. Não. Agora eu sei o que é. Não, muito. É muita história, né? A gente Demais. pensa assim, cara, são só 2 peitos. Não é possível que pode acontecer tanta coisa com 2 peitos. Não faz São sentido, os 2 peitos com cara. mais história do mundo. Não, e é muito incrível porque, assim, é uma pessoa que, a teoria, né, você já tinha tudo, né? Tanto é que, assim, eu me lembro quando eu tive a Alice, foi lá, você me ajudou tanto e tal, e colocou pra mamar, e de uma dor muito intensa, muito importante, como diz você, você saiu de lá, eu tava com 0 dor. Uhum. Aí a pessoa tem toda essa Funciona, bagagem, né, teoria? né? Tem a teoria. Tem essa pra passar pros bagagem e tal, outros, mas na hora do vamos ver, do dela, o negócio não funciona. Olha, eu acho que Deus faz as coisas certas. É pra te mostrar que existe hora que não tem Eu acho que eu teoria. precisava de um grande desafio, porque minha gestação e parto foi tão presente, foi tudo tão redondinho, maravilhoso. Apesar do desafio de parir, eu ainda achei assim, perfeito. A gente precisava de uma vírgula. De alguma coisa, né? Paula, eu quero ouvir a sua história do seu segundo parto em um outro episódio. Combinado. Nossa, já temos mais de 1 hora de papo. Se deixar, a gente vai ficar aqui o dia inteiro conversando, bem provável. Mas é uma história que vale a pena ser contada. E Deixa nós- seu Instagram, né? Sim, aproveita, fala seu Instagram pra gente poder já divulgar. Meu pessoal, @Paula Ávila Moraes, meu nome completo, Moraes com E. E da minha equipe, @renascer_parto humanizado. Muito bem. E se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, vocês podem falar com a Paula, que ela é maravilhosa, fantástica, fenomenal. E ela vai te ajudar, assim, apesar... Ela À sabe. disposição. Ela tem toda, né? Vocês viram aí que ela tem um histórico bem completo de peito. Então, história de peito, se você tem um problema, minha amiga, ela já teve, você pode falar com ela que vai dar certo. Paula, obrigada pela sua presença. Muito obrigada pelo convite. Amei estar aqui, amei a experiência. Ai, que bom. Quero voltar. Vai voltar. Vai A voltar. gente precisa falar mais. É um Combinado. assunto que a gente precisa transmitir, né? Sim. Aí, o propósito desse podcast é realmente trazer para as pessoas mais informações. A gente tem muita carência de informação verdadeira, real, que acrescenta realmente para as Perfeito. pessoas, né? E quebrar Então, os tabus, né? Principalmente quebrar alguns tabus, assim. muitos tabus. Temos muitas. A gente quer tocar em assuntos que pessoas não tocam. Então é Perfeito. importante a gente falar. Continuem. Obrigado, Paulo. Obrigada. Valeu. Tchau, gente. Até a próxima.